Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, como temos passado, como você tem passado, como estamos indo. Deus cuidando de mim, cuidando de você, cuidando de nós fazendo a nossa parte, não é? E vamos tocando o barco aí, vamos avante, vamos avante. E eu te convido para nossos arrazoandos sobre a lição 8 da nossa editora Betel Adultos. A ousadia do cristão diante dos infortúnios. E o nosso primeiro arrazoando é sobre a diferença entre ousadia e atrevimento, petulância. Esther foi ousada, não petulante, não atrevida. Ela sabia que se entrasse na presença do rei sem autorização, sem ser chamada, ela poderia perder a vida. Bastava o rei não estender o cetro real, o cetro de ouro em direção a ela. Pronto. E aí ela morreria. Aí você diz, não, mas aí Deus levantaria outra pessoa para livrar o povo. Ok, mas ela morreria. O atrevido, o petulante, se não morrer, perde o ministério, perde o conceito, perde a moral, perde o reconhecimento, perde a oportunidade de ser mais útil. É isso que acontece com o atrevido. Por exemplo, agora, nesta época de pandemia, se eu sou atrevido, onde é que está o maior foco aqui de coronavírus? É para lá que eu vou. Porque Jesus disse que se pegarem em serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Então eu vou lá. É se, em um caso, não é exibição, não é petulância, não é atrevimento. Antes de Esther ir, ela jejuou e orou, ela e o povo judeu, 3 dias. E aí é que ela foi. Não foi de qualquer jeito. Ah, não, pela fé eu vou assinar este cheque aqui, porque eu sei que pela fé daqui 30 dias vai ter saldo para ele. Vai? Deus mandou você assinar aquele cheque? Você orou, jejuou, recebeu de Deus a certeza de que era para fazer aquele negócio? Ótimo! Aí você vai ser ousado. Agora eu não orei, não jejuei, eu estou só na minha cabeça e faço, eu estou sendo atrevido e posso quebrar a cara. Quantos líderes que já quebraram a cara? Quantos cristãos que já quebraram a cara, dizendo que eram ousados no espírito, mas na verdade estavam sendo atrevidos por conta própria. Esther foi ousada. Depois de jejuar, orar, se consagrar, correu o risco de morrer, claro. Mas ela estava ali naquele momento, na unção. Se o que eu fizer, o que você fizer, for na unção, na direção de Deus, aí estaremos sendo ousados no Espírito. Se não, estaremos sendo atrevidos e poderemos quebrar a cara, como tantos quebraram. Não, nós vamos adotar um casal de missionários lá na China pela fé. Você tem recursos? Você tem meios? Ou aquele casal daqui a pouco
vai ser abandonado por você, que disse que iria dar o mínimo para eles. E agora eles que se viram. Não, irmão, não deu certo, então se vira aí. É assim que se faz? É? Sejamos ousados e não atrevidos. O ousado vai na unção. O ousado vai na direção de Deus. O ousado vai porque Deus mandou. O atrevido vai porque quer dar show, porque quer fazer de conta que é de fé, que é um homem de fé, que é uma mulher de fé, que é alguém que vai servir de exemplo. Sejamos ousados e não atrevidos. Em tempo algum devemos ser atrevidos. Todo tempo, ousados. E em tempos de infortúnios, mais ousados ainda. E nunca atrevidos. Em momento algum atrevidos. E em época de infortúnios, menos atrevimento ainda. Sejamos ousados na unção, na oração, na consagração, na busca de Deus, na realização dos projetos de Deus. Aí sim, todo o tempo ousados. E em épocas de infortúnio, mais ainda, atrevidos nunca. Nosso segundo arrazoando é para também pensarmos aqui sobre o planejamento de tudo que foi feito lá por Esther e por Mardoqueu. Começou por Mardoqueu. Olha, não diga que você é judia. Não diga. Não é a hora. Planejamento. Vai chegar a hora. Se precisar, você vai dizer. Se não, toca a sua vida. Depois, você precisa falar com o rei. Estamos correndo risco de morte. E você está aí, não é de graça, não. Mas não seja atrevida. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a direção de Deus. E aí você vai lá. Planejamento. Planejamento. Precisamos planejar o tempo todo. Nunca devemos colocar Deus fora do nosso planejamento, como ensina o apóstolo Tiago. Amanhã nós vamos lá, amanhã nós vamos vender, amanhã nós vamos faturar, amanhã nós vamos viajar, amanhã nós vamos realizar. Tiago diz, não é assim não, é se Deus quiser. Se Deus permitir, se for da vontade divina. Vamos planejar sempre com Deus. Veja que o tempo voa. Já estamos em meados de fevereiro de 2021. Janeiro já se foi, daqui a pouco fevereiro vai se... Março, daqui a pouco o ano acaba. Você planejou o seu ano? O que você quer fazer neste ano? Qual é o seu plano para este ano? Planeje. Qual é o seu plano para você como pessoa? Para você como pai? Para você como mãe? Para você como filho, como estudante? Para você como empresário? Para você como profissional liberal? Para você como funcionário público? Para você, para a sua vida, para você como cristão, quais são os seus planos? Faça planos, escreva, registre isso. Não tire Deus dos seus planos, mas faça planos. Ah, não, vou aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é? Não, o tempo passa e aí eu não fiz nada. Preciso me organizar, preciso me planejar. E eu não posso nunca tirar Deus dos meus planos. Mardoqueu, ao pedir a Esther, a orientá-la para que ela não se revelasse como judia, estava na cabeça dele o seguinte, se precisar você diz, se não precisar você diz. Precisou.
Ah, você precisa entrar na presença do rito. Nós vamos orar, jejuar, vamos consagrar nossa vida, porque a forca está aí para nós, a morte está nos esperando, então nós vamos ter que tomar providências. Mas tudo dentro de um planejamento. Nada no tapa, nada de qualquer jeito. E tudo sob os olhos do Altíssimo. Tudo na direção de Deus, na orientação de Deus, na busca de sermos ousados para a glória de Deus. Planejarmos para a glória de Deus. Realizarmos para a glória de Deus. Para a nossa felicidade, para a nossa alegria, mas acima de tudo, para a glória de Deus. Planeje. Não deixe a vida te levar. Planeje sua vida com Deus no centro dela. E aí os seus planos, os meus planos, os nossos planos terão tudo para darem certo. Nossa terceira razoando é pensarmos o seguinte: eu e Deus, parceria de sucesso. Você e Deus, parceria de sucesso. Qualquer pessoa e Deus, parceria de sucesso. Sem Deus, estamos no sal. No sal. E é no sal grosso. Com Deus, a coisa muda. Precisamos o tempo todo nos associarmos a Deus. E com Deus nós vamos planejar, vamos realizar, vamos avançar. E se precisar sermos ousados, ousados seremos, porque Deus nos dará vitória. Porque Deus nos levará ao cume do monte. Deus nos ajudará em nossos planos. Desde que os nossos planos sejam para a glória dele em primeiro lugar e em segundo lugar para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso regalo, para a nossa satisfação. Eu e Deus, você e Deus, nós e Deus, parcerias de sucesso. Esther e Deus, sucesso. Mardoqueu e Deus, sucesso. O povo de Deus lá no Império Medo-Persa, sucesso. O tempo todo, quem faz parceria com Deus é bem-sucedido. Infelizmente, muitas pessoas não querem parceria com Deus, querem usar Deus. Quando precisa, oh meu Deus, me acuda. Não precisa, na ótica delas, Deus, fica aí, que aqui eu resolvo sozinho. E aí eu vou selecionando momentos para me associar a Ele. Quando é do meu interesse, quando não é do meu interesse, que sejamos parceiros de Deus o tempo todo. Que Deus seja nosso parceiro todo o tempo. Quando está tudo bem e quando está tudo mal. Em épocas de bonanças e em época de infortúnios. Época de avanço e época de regresso, de retrocesso, de recessão. Não interessa. Com pandemia, sem pandemia. Eu quero Deus. É claro que na pandemia eu quero mais ainda do que antes. Mas não quer dizer que eu só vou querer Deus na pandemia. Não. Na pandemia, mais do que antes. Sem pandemia,
quero o máximo que eu puder também. Nos períodos de infortúnios, mais. Nos períodos de fortúnios, muito. Nosso quarto arrazoando é para pensarmos algo tão lindo. Nosso papel no mundo. Papel de Esther lá. Em tudo aquilo, naquele cenário, em toda aquela história, até chegar ao palácio, até ser a preferida do rei. Tudo isso sabemos que tinha um porquê, um motivo, um propósito, um projeto que se realizava dia a dia. Nós temos um papel neste mundo. Nós temos. Se formos ousados no espírito, vamos realizar o nosso papel neste mundo. Pode ser um papel de grande expressão, como diz Esther, grande expressão, salvou o povo. Ou um papel de pequena expressão, como Mardoqueu. Qual foi o papel de Mardoqueu? Principal papel de Mardoqueu. Qual foi? Criar Esther. Criar Esther. Ensiná-la. Para que ela fosse gentil, educada, fina, simpática, agradável. Para que ela fosse cheia de fé, de esperança. Para que ela fosse quem veio a ser. E ele não era o pai de Esther, era primo dela. Mas coube a ele a missão de criá-la. Pronto. Se Mardoqueu não tivesse feito mais nada neste mundo, ele havia feito tudo o que tinha que fazer neste mundo. Criar Esther. Qual é o meu papel neste mundo? Qual é o seu papel neste mundo? Às vezes o papel de alguém no mundo é tirar este copo do lugar errado e colocá-lo no certo. Ah, mas esse é um papel muito simples. Pois bem, mas aquele copo no lugar errado impediria que o diretor da empresa visse um documento que estava ali, debaixo do copo. E ele tirou o copo, o diretor viu o documento e, olhando o documento, uma série de portas foram abertas. Se aquele copo estivesse lá, aquilo não teria acontecido. É um exemplo. Então eu não tenho que me impressionar se o meu papel é grande, se o meu papel é pequeno. Eu tenho um papel neste mundo. Esther tinha, Mardoqueu tinha, eu tenho, você tem. Façamos o que cabe a nós fazermos. Como servos de Deus, como instrumentos de Deus, como homens e mulheres de Deus, como pessoas que estão aqui, mas não são daqui, como pessoas que caminham para o céu, como pessoas que estão com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, como pessoas que querem que o reino de Deus triunfe todo tempo, toda hora, todo instante, como pessoas que querem dizer como Samuel, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Falar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos conhecem o Senhor. Eu tenho compromisso com o Senhor. E eu quero ser instrumento dele, apesar
das minhas imperfeições. Qual é o seu papel neste mundo? Qual é o meu? O meu papel neste mundo e o seu papel neste mundo é sermos instrumentos de Deus, todo o tempo, toda hora. Grandes feitos, pequenos feitos, não interessa. Deus conta comigo e contigo para a realização dos seus projetos na terra. Nosso quinto razoando é chamar a atenção de você, esposo, de você, esposa, para o galanteio de um para com o outro. Quando Esther, ousadamente, pelo Espírito, entrou na presença do rei, o rei disse: o que você quer, minha rainha? O que você quer, rainha Esther? Se você quiser, até metade do meu reino eu te dou. É claro que aquilo ali não era literal, vai dar metade do reino? É claro que não. Aquilo era uma forma de galanteio. Minha rainha, o que é que você quer? É você quem manda. Eu sou seu. A mulher dizer isso para o marido dizer isso para a mulher. Galã, conquistar, honrar, elogiar, galanteios. Há esposos que não conseguem elogiar a esposa, fazer um galanteio. Há esposas que não conseguem fazer um galanteio ao esposo. E os dias vão passando. Fizeram isso, quem sabe, em época de namoro, noivado, na lua de mel, até chegar ao primeiro filho, enquanto as finanças estavam boas, né? Mas depois foram largando para lá, não precisa disso não. Elogiar a esposa, elogiar o esposo, palavras de afirmação, a linguagem do galanteio. Assuero, quando viu Esther, seus olhos brilharam. É claro que havia participação divina em tudo aquilo. Mas é claro que na relação conjugal dos homens e das mulheres que temem a Deus, há participação divina em tudo. Mas às vezes os homens somos truculentos, brutos. Às vezes as mulheres também são truculentas, brutas com o marido. Assuero aqui, e não apenas ele, tantos outros reis na Bíblia vão usar essa expressão. Pede-me e eu te darei até a metade do meu reino. Por quê? Porque você é a minha senhora, você manda em mim, eu sou teu. E o meu prazer é te fazer feliz. Galanteio. É claro que não é para abrir a porta, né, para a mulher pegar o cartão de crédito do marido, por exemplo, e fazer o que não deve. Não. Está aqui, minha mulher, meu cartão, faça o que você quiser. E a mulher vai lá e realmente faz o que quer. E detona as finanças. Não. Ou vice-versa. Há homens que gastam mais do que mulheres. Mas pense comigo, meu irmão, minha irmã. Galã, seja um galã. Minha irmã, seja galã com seu marido. Elogie o seu marido. Galanteio entre os cônjuges abre muitas portas. E a principal delas é a porta da felicidade conjugal.
a porta da alegria de estar juntos, a porta da felicidade conjugal. Meu irmão, use de galanteios com a sua esposa. Minha irmã, use de galanteios com o seu esposo e vocês verão quantas portas se abrirão, principalmente as portas da felicidade conjugal. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até os nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.